ser humano. Não o ser pessoa. Sermos humanos em humanidade, em sentimentos. É sobre isso que nós iremos discorrer agora ao longo da nossa fala. E vamos começar narrando uma passagem. E penso que esta passagem com certeza nos fará refletir sobre algo tão importante. Diz essa pessoa: não víamos uma cena como aquela há muito tempo. Logo pela manhã, estando numa cidadezinha que faz parte de uma região metropolitana de uma grande cidade, parámos em frente ao local do nosso destino e ali ficámos aguardando com quem havíamos marcado encontro. A rua não tinha asfalto. Havia muito pouco movimento de carros. Era a hora em que as pessoas estavam indo para os seus trabalhos. E foi aí que demos conta de algo que há muito não víamos. As pessoas que transitavam a pé pela rua dirigiam-nos um fraterno bom dia. A surpresa foi tal que ao primeiro cumprimento nem respondemos, pois as grandes cidades tiram-nos a sensibilidade de sermos humanos. Geralmente andamos pelas ruas apinhadas de pessoas, mas umas nem sequer olham para as outras. E quando o fazem, é para tomar os devidos cuidados para que nenhum mal lhes aconteça. Curiosamente, na nossa viagem de anteontem, eu e Leonor, no imenso aeroporto de Frankfurt, parámos os dois a olhar para as pessoas e comentámos. Parece que trazem feras atrás. Todo mundo correndo de um lado para o outro, tudo correndo. E realmente é estranho. Parece que nós temos pressa de chegar a lado nenhum. É complicado quando nós entramos neste esquema de vida. Deixamos quase de ser pessoas. Então é isso que acontece nas ruas das grandes cidades, onde o número de pedestres é sempre muito grande. Mas não é só na rua que isto acontece. Quando entramos no elevador, ficamos sem jeito, sem palavras. E geralmente olhamos para o teto ou para o chão, com receio de olhar nos olhos daquelas pessoas que dividem connosco aquele espaço que muitas vezes é exíguo, aquele pequeno espaço. Não temos coragem de olhar nos olhos uns dos outros. O que é que estará acontecendo connosco? Será que estamos perdendo a humanidade para nos tornar autómatos? Será que não temos mais a capacidade de desejar um sincero bom dia a alguém? Repetimos, afinal, o que estará acontecendo connosco. Às vezes, quando andamos pelas ruas dos grandes centros, notamos que as pessoas circulam apressadas, alheias a quase tudo, quase como nos filmes de ficção, que tantas vezes nos são apresentados, em que as pessoas são substituídas por robôs que ficam programados para tarefas específicas. Não têm a sensibilidade dos seres humanos. Os robôs não têm coração, têm chips, têm computadores eficientes, mas não têm calor humano. São frios. A sensibilidade é atributo nossa. É o atributo dos seres humanos. A fraternidade, a solidariedade, o afeto, a ternura estão completamente inerentes à criatura humana. Então, quando, naquela manhã, pessoas que nunca havíamos visto antes nos olharam e nos desejaram um sonoro e convicto bom dia, sentimos-nos gente. Diz a pessoa que escreveu o que nós estivemos falando. Ser gente, no fundo, é aquilo que às vezes já começamos a ter falta. Sentimos falta de ser gente. Talvez que isto até pareça uma conversa banal. E até acredito que para alguns assim seja. Mas me desculparão porque é bom
sentir-me-nos gente. Receber de um desconhecido um olhar de afeto, um olhar de encorajamento, faz bem para a alma. Então me perdoem, mas as damas não dispensam um galanteio educado, um piropo cortês. E algumas até dizem, isto faz tão bem ao ego. Isto é humanidade. Não é aquelas coisas brejeiras, mal educadas. Não, nada disso. A cordialidade e o afeto são sempre bem-vindos. Então, é bom saber que as pessoas nos notam e que nós as notamos. É uma obrigação recíproca. Não que olhem para nós como supostos malfeitores, mas como gente. Apenas olhem para nós como gente. Há tanta falta de atenção uns para com os outros. Então, nestes tempos de correria, em busca de dinheiro e coisas, que nos esquecemos de que somos todos passageiros da mesma e grande embarcação que é a Terra. Esquecemos que somos todos habitantes do mesmo mundo, o planeta azul. Por tudo isso, é bom sentirmos-nos gente entre pessoas que, como nós, lutam, sofrem, trabalham e choram. Pessoas que amam, que sonham, que buscam um lugar ao sol e que desejam ser simplesmente gente. Saudemos então todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. O vizinho, o jardineiro, o carteiro, os operários, as pessoas no elevador. E se por acaso que acontece, o nosso dia amanhece e não estamos nada com vontade de fazer isso. Mas pelo menos no mínimo, se não quisermos falar, olhemos para as pessoas com fraternidade. Sem aquela cara que mete medo ao susto. Que às vezes acordamos assim. O susto se nos vê, desata a fugir e não para mais. Então façamos que essas pessoas também se sintam gente. Gente como nós. E é uma atitude simples, mas é tão poderosa. É tão poderosa que pode levantar o ânimo de alguém. Um sorriso. Evitar um suicídio. Olhem como é importante. Promover a alegria de um bom dia para alguém só porque sorriram para ele. Sabemos que grande parte das pessoas na sociedade atual é infeliz e é frustrada. E será que já nos perguntamos porquê? Porquê é que isto acontece? Porque há estudos importantíssimos, feitos para descobrir quais as causas da infelicidade do homem moderno, e todos os estudos apontam para um único e grande causador de tudo isso. O único e principal motivo: o próprio ser humano. Ao nascer, todos nós trazemos na nossa bagagem um plano de felicidade. Todos nascemos com o fito de sermos felizes. Basicamente, esse plano traz consigo três motivações que nos levarão à satisfação pessoal se as conseguirmos manter ao longo da nossa existência, ao longo da nossa reencarnação. Uma delas é ter um relacionamento pessoal satisfatório. A segunda é poder ser útil na comunidade em que vivemos. E a terceira e última, crescer como indivíduo, alcançando a nossa autorrealização. Se perseguirmos estes três objetivos e os alcançarmos, chegamos ao fim da reencarnação felizes. Se todas as pessoas conseguissem entender e atender a estes apelos íntimos, jamais se sentiriam frustrados ou infelizes. No entanto, há outros apelos também muito fortes. E esses já não vêm de dentro de nós, vêm de fora. É quase como que a sociedade impondo-nos como isso sendo
indispensável. Vejam a diferença. Ter muito dinheiro, ter fama e ser fisicamente atraente. Não tem nada a ver com os outros. Mas a grande maioria de nós corremos atrás destes. E é aqui que o ser humano entra na luta pela conquista de posses materiais, de fama e de uma aparência física atraente. E tudo isto muitas vezes infelicita e frustra. E porquê? Porque na sua grande maioria as criaturas esqueceram as aspirações com que nasceram, as íntimas com que nós chegamos ao mundo. E agora então passam a lutar com todas as suas forças para conquistar não aquilo que sentem que é bom, mas aquilo que a sociedade convencionou chamar a uma pessoa bem-sucedida. E para subir na vida, tantas vezes, agora não se importa de passar por cima dos seus semelhantes. E mata logo desse modo uma das suas motivações íntimas, a primeira, a de ter um bom relacionamento pessoal. Claro que se está passando por cima dos outros, o relacionamento nunca pode ser bom. Deixa de ouvir a voz da consciência, que chama a todos nós para sermos úteis junto da comunidade. O apelo das crianças que irão ser servidas pelo BPI. O apelo a nós sermos úteis junto da comunidade. E a pessoa não ligando a isso, a única coisa que quer é lutar por uma profissão que lhe dê status e fama. Se aspirar, por exemplo, a ser colega do Dr. David, a ser um médico útil à sociedade, passa a ver na profissão um meio de ganhar dinheiro, fazer-se famoso, tornando-se um comerciante da medicina, que só consulta a quem lhe pague muito bem. E para poder, quantas vezes, manter-se fisicamente atraente, muitos indivíduos vivem à custa de drogas e dietas cruéis. Passam a depender disso para manter as aparências. E quando o corpo físico cobra seus tributos, mais tarde ou mais cedo, em função da idade, em função às vezes até dos desregramentos, passam a esticar a pele por todos os lados, como se fosse possível enganarmos as leis que regem a matéria. O que o indivíduo não se dá conta é que quanto mais luta para ter, mais se esquece de ser. E é aqui que nós nos infelicitamos. Os que conseguem conquistar posses materiais, fama e uma boa aparência, quantas vezes passam a empregar somente o seu tempo e a sua saúde para mantê-los? Não dá tempo para mais nada. E aqueles que não lograrem, apesar do esforço, não lograrem realizar esses sonhos estabelecidos pela sociedade, tornam-se infelizes e frustrados, porque agora se sentem incapazes de atingir o que querem. Às vezes metas muito altas, coisas impossíveis de alcançar, e infelicitam-se. Jesus, o excelente psicólogo da humanidade, recomendou que fizéssemos esforços, sim, para conquistar bens que nem a traça nem a ferrugem consumam. E esses bens, hoje, nós sabemos, sem nenhuma dúvida, são as virtudes do Espírito. São aquelas que nos seguem pela eternidade afora. Então, quando o ser humano entender que o dinheiro é meio e não o fim para ser conquistado a qualquer custo, colocará esse bendito recurso a serviço do próprio progresso e também do progresso dos seus semelhantes em todos os sentidos. Porque o dinheiro não é mau. O dinheiro não é mau. Se pensarmos bem, o dinheiro é neutro. O que nós fazemos com ele é que pode ser negativo ou positivo.
Concordam ou não? Ele é neutro. Ele tem que existir. Há pouco fizemos uma conversa entre nós, precisamente pensando que seria bom voltarmos ao tempo da permuta. Permutarmos serviços, permutarmos bens e dispensarmos o dinheiro. Não era impossível, porque isso já aconteceu na Antiguidade. Mas seria muito mais complicado. Então pensemos que realmente o dinheiro não é algo diabólico. É neutro. O que nós fazemos com ele é que pode levar à positividade ou à negatividade. Jesus, em Mateus 10, 9, deixa bem explícito: não vos afadigueis pela posse do ouro. Jesus sabia quem nós éramos, porque ele é o governador deste mundo desde sempre, desde que o mundo se iniciou. Na união das poeiras cósmicas para dar o mundo terra, Jesus já existia como Espírito Crístico. Então ele conhece-nos perfeitamente aqueles que cá estamos. E ainda Jesus, que na parábola do rico fazendeiro, aquele que só se importava em encher os celeiros de forma egoísta, Jesus também adverte. Lucas 12, 20. Insensato, ainda esta noite te exigirão a tua alma. Porque é isso mesmo. Acumular, para quem nós não sabemos se temos amanhã. Então Jesus não disse que tínhamos que desprezar os bens. Em nenhuma circunstância ele o fez. Nem tampouco o dinheiro. Mas ensinou que os bens terrenos aqui ficam quando daqui partimos. E que não vale a pena ter muita coisa e perdermos-nos a nós próprios. Em boa verdade, valemos pelo que somos, não pelo que temos, ou pela nossa aparência física. Podemos ser até bem parecidos. Pode haver até uma bonita beleza feminina. Mas quem é essa pessoa? O valor está nisso, o que ela for. As virtudes são os tesouros mais preciosos que nós podemos conquistar. As virtudes. Lembremos-nos sempre de que nada vale a pena se tivermos que desistir da nossa dignidade, da nossa honradez ou dos nossos valores nobres. E afinal, em função disto, o que é que determina a grandeza de um homem? Ouvimos dizer que grandes homens são aqueles que realizam grandes feitos. Façanhas como a de Charles Lindbergh, atravessou o Atlântico no seu pequenino avião, num voo completamente solitário. Ouvimos que grandes homens são os que oferecem ao mundo extraordinárias descobertas, seja no campo da ciência ou da tecnologia. Ou ainda aqueles que se lançam no espaço, arriscando a própria vida a bordo de naves espaciais. Ouvimos ainda que grandes homens são os que interferem na política mundial a bem dos povos, deixando gravados os seus nomes na memória da humanidade. Bem como ainda aqueles que têm os seus nomes apregoados e os rostos retratados nos jornais, na televisão, por atos de coragem ou de abnegação que tenham realizado. Sem dúvida que o são. São grandes homens. Mas grandes homens são também os que lutam todos os dias para sustentar com dignidade a família. São os que saem de casa antes do alvorecer para o trabalho e retornam quantas vezes já noite dentro. Extremamente cansados, mas sabendo que garantiram com esse esforço o pão, o agasalho, o teto à família. São os que após a jornada exaustiva de um dia ainda têm tempo para se interessar pela lição escolar do filho, a aula de dança da menina, a dor de cabeça da esposa. Grandes homens são todos os pais e mães anónimos. Aqueles que são diligentes e dedicados. Aqueles que merecem ouvir o que um garoto de 15 anos escreveu ao seu próprio pai. Ouçamos com muita atenção. Um grande homem morreu hoje. Ele não era um líder mundial, nem sequer um médico famoso.
nem um herói ou um ídolo do desporto. Não era o magnata dos negócios. E vocês todos nunca viram o seu nome num jornal. Mas ele foi um dos melhores homens que já conheci. Esse homem era o meu pai. Ele nunca esteve interessado na fama ou em honrarias. Fazia as coisas banais, como, por exemplo, pagar para ter as contas em dia e ser ele próprio o diretor da Associação de Pais dos Alunos. Ajudava os filhos com o trabalho de casa e levava a minha mãe para fazer compras nas noites de quinta-feira, sem reclamar. Adorava levar os seus filhos adolescentes e os amigos deles aos jogos de futebol. Esta é a minha primeira noite sem meu pai. Não sei o que fazer. Hoje arrependo-me pelas vezes em que fui impaciente com ele, lhe dei respostas mal criadas ou não dei importância ao que ele me dizia. Mas mesmo assim, estou agradecido por muitas outras coisas. Estou profundamente agradecido a Deus por me ter deixado ficar com ele durante 15 anos. E fico feliz por lhe ter dito mais do que uma vez o quanto o amava. Esse homem maravilhoso morreu com um sorriso no rosto e com o coração realizado. Ele sabia que era um grande sucesso como marido, como pai, como irmão, como filho e até como amigo. Então, meus irmãos, grandes homens são aqueles que são humanos. Aqueles que conseguem ser humanos, fazendo com que o mundo seja um pouco melhor, graças ao simples facto de que existiram. Educando uma criança, colaborando pela sua ida à escola, dedicando algumas das suas horas mais preciosas aos seus amores. Grandes homens são os que fazem a diferença na vida de alguém. Partem e deixam saudade. São os que sabem semear o jardim das afeições, com delicadas flores da atenção e da presença, quando se torna necessária. Nos momentos que são mais marcantes e decisivos das existências deles próprios e dos outros. Então percorremos alguns caminhos, tomamos algumas direções na nossa fala para comprovarmos que vale a pena sermos humanos. Que vale a pena nós, na simplicidade das criaturas que somos, sentirmos o quanto devemos ser humanos. Que esta jornada, que durou pouco mais de meia hora, em que estivemos aqui conversando, tenha valido a pena para nos aproximar, afinal, da humanidade que todos somos. Porque todos somos um. Todos estamos em tudo. Com esta certeza, quem sabe, amanhã, quando nos levantarmos, a primeira pessoa que encontremos, a gente sorria e diga bom dia. Pela vossa atenção, muito obrigado.